Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. De fato, a possibilidade de abrirmos e estudarmos a Bíblia nos enche de alegria e de satisfação. Pense em tantas pessoas que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, mas que infelizmente não têm oportunidade de abri-la, lê-la e estudá-la livremente. Pense o que esses queridos poderiam fazer só para ter esse privilégio que nós temos a cada momento. Para eles seria um motivo de grande satisfação poder livremente estudar e conversar sobre os princípios bíblicos. Mas a nossa alegria também é muito grande porque sabemos que não estamos sozinhos nessa empreitada. Sabemos da sua companhia constante, sintonizando-nos e estudando conosco essa preciosa palavra do Deus eterno. Também nos sentimos alegres por recebermos de vocês que estão conosco as suas impressões, os seus comentários e o compartilhamento das tristezas e das alegrias nas suas vidas cristãs. Através das cartas que recebemos, podemos compartilhar e colocar os seus nomes em nossa lista de oração. E é exatamente para esse momento que chama a sua atenção e queremos registrar a carta que vem da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Essa nossa irmã nos escreve dizendo o seguinte: não perco nenhum estudo do Através da Bíblia e fico feliz com o que aprendo com esse programa. Perdi o meu esposo há 2 meses e a mensagem que ouvi num dos programas foi dirigida especialmente a mim. Deu-me conforto numa hora tão difícil da minha vida. Que Deus os abençoe ricamente. Querida irmã, nós somos muito gratos a Deus porque Ele nos usa como instrumentos da sua vontade. Se temos sido úteis, só podemos agradecer a Deus e sentir ainda mais a responsabilidade que temos de expormos com clareza a sua palavra. Por isso, o grande recurso que temos é a oração. É através dela que expressamos o nosso louvor, mas também as nossas petições diante do nosso Deus. Assim eu quero convidá-lo para esse momento de oração. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Senhor, te louvamos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Diante da tua misericórdia, ó Deus, pedimos que atendas às necessidades de cada um dos nossos ouvintes. E conforme o teu querer, usa-nos, Pai, para que outros possam ser abençoados, possam ser edificados. Senhor, te pedimos também que através do teu Espírito, tu nos dirijas no estudo de hoje. Senhor, certo de que tu nos ouves, certo que tu atendes a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, ao iniciarmos mais um programa sobre o Evangelho de Mateus, vale a pena relembrar que ele foi escrito para os judeus, demonstrando que Jesus era o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Mas não podemos esquecer também que esse livro tem como principal objetivo nos apresentar Jesus como aquele que nos salva dos nossos pecados. Ele é o clímax das profecias do Antigo Testamento e o fundamento para o cristianismo neotestamentário. Aqui nesse Evangelho, Mateus 1, 18 a 25, está descrita a dramática mudança de pacto, quando a antiga aliança cedeu lugar para a nova aliança, quando os sacrifícios do templo foram substituídos pelo sacrifício da cruz, quando as promessas de um profeta semelhante a Moisés, um sacerdote semelhante a Melquisedeque e um rei da linhagem de Davi se concretizaram na pessoa de Jesus Cristo. Quando a lei de Moisés foi superada pelo ensino de Jesus. E quando a lei que foi dada por Moisés também foi superada pela graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Por isso, nesse Evangelho, nós temos essa dramática mudança
do Antigo para o Novo Testamento. Em resumo, o livro que vamos estudar, primeiro, nos mostra as origens da fé cristã. Segundo lugar, nos mostra a grande comissão, que é a missão da igreja até os nossos dias. Terceiro, nos mostra a ênfase na expressão reino dos céus, que ocorre 32 vezes, fazendo-o diferente dos outros evangelhos. Então, entender corretamente o que é reino é essencial para a compreensão deste evangelho. Podemos afirmar que o reino de Deus e a igreja não têm a mesma identidade. A igreja está no reino e ela é uma agência proclamadora do reino, mas não é o reino. O reino é o grande tema desse evangelho. E quem veio estabelecer esse reino aqui na terra, ora, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus, o reino dos céus, ocupa um lugar de destaque nesse evangelho. O Sermão do Monte são as leis ou a plataforma do reino dos céus. As parábolas são ilustrações do reino. E o grande discurso de Jesus sobre o estabelecimento do reino na terra nos dias finais é o anúncio do fim. Muito bem, então esse evangelho fala sobre a pessoa do rei, a preparação do rei, a propaganda do rei, o programa do rei, a paixão do rei e o poder do rei. Nesse evangelho, vemos que o reino de Deus está em oposição ao reino das trevas, ao reino desse mundo, e que os verdadeiros cristãos são cidadãos do reino celestial e não pode identificar-se com esse mundo. Falando então sobre o juízo final, Mateus revela que Jesus dirá aos seus súditos no último dia: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós lemos isso em Mateus 24, 34. Querido amigo, você tem certeza de que ouvirá essa saudação do Senhor Jesus? Minha oração é que você possa ouvir essas doces palavras do Senhor Jesus. Mas, ainda em relação à genealogia de Mateus, nós devemos observar alguns outros detalhes. Primeiro, se o Espírito Santo usou o escritor com a sua mente, seu tempo, seus recursos materiais como pergaminho e tinta para registrar essa genealogia, é porque ela é importante para nós, você concorda? Número 2, o texto inicia dizendo que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Agora pergunta-se o seguinte: por que Mateus pôs o nome de Davi antes do de Abraão? Será que ele não sabia que Abraão veio antes de Davi? Ora, naturalmente que sim, é claro. Mas ele colocou Davi antes de Abraão porque o seu objetivo era comprovar Jesus como Messias, como rei prometido em 2 Samuel 7, em Isaías 9. Um rei eterno que veio para estabelecer o reino de Deus na terra. Davi e muitos outros profetizaram a respeito do Messias e por isso Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Em terceiro lugar, esta genealogia contém uma divisão em 3 blocos com 14 gerações cada um. Do verso 1 ao 6, Davi é ligado a Abraão. Do verso 7 a 11, vamos de Davi até o exílio. E do capítulo 1, 12 a 16, do exílio até Jesus Cristo. Então é reconhecido que essa genealogia não é completa. Porque, por exemplo, entre os reis Jorão e Uzias, no verso 8, tivemos os reis Acasias, Joás e Amazias. Então, a explicação dada e aceita pela maioria dos estudiosos é que o propósito de Mateus não foi fazer algo extensivo, detalhado e completo, mas o seu propósito era destacar a linhagem real de Davi, pois, somando-se os valores numéricos das consoantes hebraicas da palavra Davi, o resultado sempre é o número 14. Em quarto lugar, uma outra intrigante característica dessa genealogia é a menção das 4 mulheres, conforme já mencionamos em outras ocasiões. Tamar, no verso 3, Raabe e Rute, no verso 5, e a mulher de Urias, Batseba, no verso 6. A maioria das genealogias judaicas não incluía mulheres. Ao invés
de nomes de grandes matriarcas como Sara, Rebeca, Lia, Raquel, a menção dessas mulheres é muito significativa. Por quê? Ora, porque veja só, Tamar seduziu o seu sogro Judá num relacionamento incestuoso, conforme Gênesis 38. Raabe, que salvou os espiões judeus, era uma prostituta pagã, conforme Josué 2. Rute era moabita, uma participante do povo que sempre se opôs a Israel, conforme Rute capítulo 1. E Batseba, que mesmo sendo judia, podia ser considerada uma hitita, pois era casada com Urias, o heteu, e ela cometeu adultério com Davi, conforme 2 Samuel 11. Agora, então, por que Mateus incluiu essas mulheres nessa genealogia messiânica de Jesus Cristo? Querido amigo, embora os reis e os príncipes desse mundo exibam com orgulho as suas linhagens, Mateus se esforçou para chamar a atenção ao fato de que Jesus, o rei, incluía na sua linhagem quem? Prostitutas e estrangeiros, demonstrando não só sua imensa humildade, como também demonstrando o fato de que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados e ser o Senhor e Salvador não apenas dos judeus, mas sim de todos, homens e mulheres, sem qualquer discriminação racial ou social. Em quinto lugar, um outro detalhe em relação a esta genealogia é o fato de que encontramos nela a misericórdia de Deus para com a humanidade. Não só por termos essas pessoas incluídas, mas principalmente pelo fato do nome de Jesus ser colocado na genealogia. Essa expressão máxima da graça de Deus é o nome de Jesus. Sabe por quê? O nome de Jesus significa Jeová é salvação. A história de Jesus está identificada com a história dos pecadores. Ele veio do céu para identificar-se de fato com a raça caída. Ele não tinha pecado, era perfeito e ele era divino. Ele veio apenas para nos salvar. Para nos salvar, tornou-se homem, nascido de mulher, da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Cristo viveu entre os homens e foi amigo de pecadores e publicanos. Em sexto lugar, encontramos ainda nesta genealogia o nome de José. José, marido de Maria, a mãe de Jesus. Veja só, José não era o pai natural de Jesus, ele foi o pai adotivo, a fim de dar-lhe o título legal para o trono de Davi. E por ser o esposo de Maria, ele podia passar para Jesus aquele título. Eles eram da linhagem de Davi. Nós sabemos que Davi teve muitos filhos e um deles foi Salomão. E foi por meio de Salomão que José e Maria foram incluídos nessa linhagem, nessa genealogia, pois eram descendentes também de Davi. Por isso eles foram para Belém para se alistar conforme o decreto do Império Romano. José é um exemplo de um homem fiel, temente e obediente a Deus. E, finalmente, uma última observação sobre essa genealogia, destacamos ainda o versículo 16. Por quê? Veja só, diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ora, vemos que não se diz aqui que José gerou Jesus, mas que José era marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Mateus deixa muito claro que José não era o pai de Jesus. Ele era o marido de Maria. Mas, se não era o pai de Jesus, então, como é que se explica isso? Como é que podemos explicar esse fato? Bom, esse mistério é o que se explica no restante do primeiro capítulo de Mateus. Então, essa genealogia serve de introdução para que o que vamos encontrar a seguir seja compreendido, isto é, o nascimento virginal de Jesus. Não é uma outra coisa, senão o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É um verdadeiro milagre. Sim, querido amigo, por isso que eu quero convidá-lo agora para considerar os demais versículos desse texto, os versículos 18 a 25.
Em ambos os relatos, de Mateus e Lucas, os evangelhos deixam claro que Jesus nasceu sobrenaturalmente. Quer dizer, o seu nascimento foi virginal, isto é, nasceu de uma virgem. Pode ser que muitos dos que nos ouvem agora neguem esse nascimento virginal de Cristo. Você pode negá-lo se você quiser ou se você não crer. Mas você não pode negar que a Bíblia registra esse nascimento virginal de Cristo com absoluta certeza. E os evangelhos são documentos históricos. Talvez alguns neguem esse nascimento sobrenatural por causa do racionalismo, isto é, aquele modo de pensar que só aceita o que a razão pode comprovar. Mas o desafio também é colocado por quem crê. Provem o contrário. Há no Antigo Testamento muitas profecias a respeito de Jesus, revelando o nascimento virginal, o local onde aconteceria, a sua vida ministerial, a sua morte e até a sua ressurreição. Assim, o conhecimento do Antigo Testamento é a melhor preparação para se aceitar a narrativa no Novo Testamento. No verso 16, temos a declaração importante de que José não é o pai de Jesus. E a partir do versículo 18, então, temos o relato do nascimento, desse nascimento miraculoso. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes habitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Essa palavra, desposada, indica que José era praticamente o esposo de Maria, mas não viviam juntos, porque a situação deles, conforme o costume daquele tempo, equivalia a um noivado. Então foi nessa época que Maria se achou grávida de uma criança gerada pelo Espírito Santo. Numa sociedade muito mais discreta do que a nossa, era improvável que Maria tivesse coragem para explicar o ocorrido a José. Então, no verso 19 nós lemos: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Isso significa que José, primeiro, não quis dar a ideia de que tinham feito sexo ilícito antes do casamento. Segundo, José não queria desconfiar de Maria, a quem ele amava. E terceiro, José não quis denunciar publicamente a gravidez de Maria. A lei de Moisés era uma lei muito específica nesse ponto e dizia que quando uma mulher fosse infiel ou culpada de infidelidade, ela deveria ser morta por apedrejamento. Isso nós lemos em Êxodo 20, Levítico 20, Deuteronômio 22 e Deuteronômio 24. Era um remédio extremo, amargo. Era um remédio muito duro esse indicado pela lei. Mas era a maneira de se eliminar o mal do meio do povo. Então, através dessas poucas palavras, vemos que José era um homem notável. José era um homem justo, isto é, de um procedimento correto, sóbrio. Maria, escolhida por Deus, era fiel e submissa a Deus. Pela graça do Senhor e por essas atitudes interiores, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não concorda que Deus escolheu as pessoas certas? Pois Maria e José eram pessoas notáveis. José foi escolhido para ser o pai legal de Jesus. Você pode imaginar quantos homens teriam uma reação como José teve? A maioria teria uma reação forte e teriam apedrejado Maria imediatamente. Certamente, muitos homens procurariam vingar-se de uma injúria como aquela. Mas José não. Ele era um homem justo, calmo, tranquilo, controlado e não quis envergonhar a sua mulher. Não se encontra realmente um homem assim como José. Ele foi muito gentil, ele amava muito Maria e não queria ofendê-la de modo algum. Ao mesmo tempo, embora fosse gentil e bondoso, com certeza ele ficou pensativo sobre como poderia ter ocorrido aquela gravidez. Então lemos no versículo 20, enquanto José ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Querido amigo, você percebe como Deus atua? Quando estamos perplexos, quando não entendemos certos acontecimentos, podemos ficar seguros de que o Senhor intervém. Vemos aqui a intervenção de Deus a fim de não prejudicar o relacionamento entre José e Maria.
Um anjo foi enviado por Deus para esclarecer tudo a José. Era uma situação delicadíssima para José, mas o Deus amoroso que temos nós, que tinha José, enviou o seu anjo para deixar tudo esclarecido. O fato de chamá-lo filho de Davi certamente preparou José para o anúncio sobre o milagre, mas com certeza ajudou Mateus também a provar mais uma vez a descendência real de Jesus, o Messias. No verso 21, o anjo disse: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus é o equivalente em grego a Josué e significa Jeová é salvação ou Jeová salva. Mateus estava escrevendo para os seus patrícios e estava querendo demonstrar que o Salvador viria para salvar o seu povo dos pecados deles. E Mateus então completa com os versos 22 e 23, dizendo o seguinte: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vemos por essa e outras passagens que Mateus cita mais o Antigo Testamento do que qualquer outro evangelho, e até mais que os três em conjunto. A sua preocupação é mostrar que o nascimento de Jesus e o seu ministério são cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e isso ele o fez principalmente porque estava escrevendo para os judeus. Nesse verso, nós vemos que Mateus cita o Antigo Testamento, que profetizara há séculos antes que Jesus nasceria de uma virgem. E isso é muito importante. Será que você sabe de onde o anjo citou essas palavras registradas por Mateus? Vamos citar as palavras diretamente do livro do profeta. Mas qual era o profeta? Você saberia dizer? É isso mesmo, é Isaías. E o texto é Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal, e eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. A grande bênção desse texto, dessa profecia de Isaías cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é exatamente esse. A virgem conceberá, portanto, é um nascimento divino, um nascimento milagroso, mas também o nome dado ao filho é uma das mensagens mais preciosas da palavra de Deus para os homens de todas as épocas. Esse filho nasceria e seria chamado Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Querido amigo, você tem experimentado a presença de Deus com você? Temos nós podido chamar Jesus realmente de Deus conosco? O fato é que a palavra de Deus nos mostra exatamente isso, que Deus veio habitar conosco e por isso então Jesus veio e se encarnou. O capítulo termina com os versos 24 e 25, dizendo o seguinte: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Novamente o destaque sobre o nome. O nome de Jesus é Jeová é salvação. Portanto, Emanuel e Jesus significa Deus conosco querendo nos salvar. Mas observemos 5 verdades, finalmente, terminando o nosso programa, sobre a pessoa de José. O fato dele ter aceito o sonho como uma revelação divina indica que ele era um homem aberto e que cria no sobrenatural. Número 2, o fato dele ter ido adiante com o casamento revela muito da sua convicção e do seu amor, mesmo que alguns pudessem pensar mal dele e da situação. Em terceiro, o fato dele receber Maria como sua esposa demonstra o seu temor e obediência a Deus. Em quarto lugar, o fato de José não ter relação sexual com Maria até que ela desse à luz revela-nos um homem controlado e paciente. E, finalmente, um quinto fato importante que podemos ver em José é que ele obedeceu o Senhor, dando
o nome de Jesus à criança recém-nascida. Demonstrava, assim, sua plena obediência à voz divina. Querido amigo, chegamos ao final de mais um programa, chegamos ao final do primeiro capítulo de Mateus, que nos revela a vinda do Senhor Jesus Cristo. Minha oração é que você possa desfrutar desse maravilhoso amor do Senhor Jesus. Espero por sua companhia no próximo programa. Que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.